Riqueza, amor e a incrível escolha de uma jovem tímida que abandona tudo por um romance. Marcela sempre esteve cercada pelo brilho ofuscante da riqueza. Com 24 anos, era a imagem da perfeição. Linda, elegante, com um sorriso que parecia ter sido esculpido por artistas. Os eventos da alta sociedade eram sua rotina. Jantares gala, exposições de arte e coquetéis luxuosos. Mas no fundo, a solidão ecoava em seu coração como uma melodia amarga. Enquanto todos ao seu redor deslumbravam com joias brilhantes e conversas sofisticadas, ela se sentia como uma marionete, presa em fios invisíveis de expectativas familiares. A pressão para ser a filha perfeita, a herdeira que todos esperavam, tirava o ar de seus pulmões. Certa noite, durante uma exposição de arte moderna, um quadro atraiu seu olhar. Era uma tela vibrante, repleta de nuances que misturavam alegria e desespero. Ali, em meio ao luxo, ela encontrou Lucas, um artista de cabelos desgrenhados e olhar profundo. E tinha o vínculo que começou em meio àquelas pinceladas de arte, logo floresceu em um romance avassalador. Cada encontro era um turbilhão de emoções, uma explosão de descobertas mútuas, e Marcela se via rindo, dançando e sonhando. Era como se as correntes invisíveis que a prendiam tivessem se dissipado. Mas a felicidade não durou muito. Em uma conversa séria, durante um jantar à luz de velas, Lucas revelou um segredo sobre seu passado. Uma história sombria envolvendo sua infância e uma conexão inesperada com a família de Marcela. O choque gelou o coração dela. Um emaranhado de questionamentos invadiu sua mente. O que aquilo significaria para eles? Para sua família? A conexão que sentia por Lucas era genuína, pulsante, mas a ameaça de um escândalo a fazia tremer. Marcela sempre acreditou que sua vida era feita de escolhas claras. A segurança da riqueza e a possibilidade de um futuro era uma representação intensa, cheia de sombras que pareciam refletir segredos não ditos. O que mais ela não sabia sobre ele? As murmurações ao seu redor se intensificavam. Os olhares julgadores da alta sociedade se tornando mais pesados a cada instante. A pergunta ecoava: até onde Marcela se atreveria a ir por amor? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O turbilhão de emoções estava prestes a ser eclipsado por algo que ela nunca imaginaria. As vozes ao redor pareciam distantes, quase como se ela estivesse vivendo em um mundo à parte, onde apenas ela e a arte de Lucas existiam. Mas, de repente, um grito rasgou a atmosfera pesada da sala. Marcela, apreendi você! A voz era de sua mãe, rica e autoritária, que atravessou a sala como um furacão, arrastando os olhares da alta sociedade junto consigo. O pânico tomou conta do coração de Marcela. O olhar de sua mãe, uma mistura de raiva e decepção, fez seu estômago se contorcer. O brilho do evento parecia opaco sob o peso de sua presença.
o que poderia ter sido apenas um desenho. A cada palavra, mais olhos se voltavam para Marcela, e ela sentiu o calor da vergonha subindo pela sua face. O nome Marco ecoou como um trovão em sua cabeça. Marco, um ex-amor da família e um escândalo que fora abafado anos atrás. Uma história de traição e desgraça que machucara seu pai e manchara o nome da família Carvalho. A revelação de sua mãe era como uma faca cravada em seu peito. Lucas era filho de tudo que ela havia tentado esquecer. Mas como? Como isso era possível? Lucas, que até então a fazia sentir-se viva, ali naquele instante, se tornava a própria personificação do desastre. Ela olhou para ele, buscando respostas nos olhos dele. Mas o que viu em seu olhar era uma mistura de dor, confusão e algo que parecia ser arrependimento. Ele não sabia. O próprio sangue o ligava ao tumulto que a rodeava. E agora ela tinha que enfrentar isso. A sala inteira silenciou. Os murmúrios já haviam começado. Comentários nos cantos, olhares de reprovação estampados em rostos conhecidos. Como você pode? Isso é impensável! As reações eram como punhaladas, cada palavra uma chama que queimava. Marcela, não acredite nele! Ele só quer seu dinheiro e sua reputação. A mãe dela gritou, a voz trêmula de indignação. Mas havia algo em Lucas que a fazia hesitar. Ele não era apenas um artista. Havia uma luz em sua essência que desafiava todo aquele ódio. Desesperada, Marcela se virou para a obra que Lucas havia pintado. A mesma que a traíra, cheia de nuances, sombra e luz. Aquela pintura agora parecia um espelho de sua vida. Uma tela complexa, cheia de segredos e histórias não contadas. O que era amor agora se misturava a um emaranhado de traições. Não podemos deixar isso nos separar, Marcela disse, a voz tremendo mais firme. Ela sentia o pulso da verdade batendo em seu peito. Seria essa a escolha que mudaria tudo? A visão da dor no olhar de Lucas a movia. Se o mundo estava virando de cabeça para baixo, ela estava decidida a estar ao lado dele. Mas o que viria a seguir? O que mais ela não sabia sobre a vida de Lucas? A real natureza de seu passado e o impacto que isso teria em seus futuros. As perguntas pairavam no ar, enquanto a tensão aumentava. Marcela sentia que um novo capítulo de sua história estava por se desenrolar, e ela estava pronta para enfrentá-lo, custe o que custar. Enquanto Marcela observava aquele quadro, uma sensação de inquietação a envolvia. O turbilhão de emoções estava prestes a ser eclipsado por algo que ela nunca imaginaria. As vozes ao redor pareciam distantes, quase como se estivesse vivendo em um mundo à parte, onde apenas ela e a arte de Lucas existiam. Mas, de repente, o eco de um grito rasgou a atmosfera pesada da sala. Marcela, você não pode estar com ele. A voz era de Mariana, sua melhor amiga, mas com um tom de desespero que Marcela nunca tinha ouvido antes. Mariana avançou, os olhos arregalados, os cabelos desgrenhados, e quando se aproximou, puxou Marcela pelo braço. Mariana, o que aconteceu? Marcela sentiu seu coração acelerar, o pânico se espalhando. Tinha algo de urgente na expressão de Mariana, algo que não se encaixava nessa reelaboração de sua vida que deveria ser sobre amor e liberdade. As palavras de Mariana saíram como um sopro desenfreado. Lucas, ele não é quem você pensa que é. Eu ouvi uma conversa. Ele está ligado a algo muito maior. Algo que pode destruir você. O olhar de Mariana estava fixo em Lucas, que agora parecia perdido em seus próprios pensamentos, como se estivesse em um mundo paralelo. O que você quer dizer?
O que ele fez? Não sei todos os detalhes, mas você precisa entender. Parece que a família dele, bem, eles são parte de algo ilícito. Um escândalo, Marcela. Aquele quadro, as obras dele, tudo é uma fachada. Mariana falava rápido, como se palavras pudessem salvar a vida de Marcela. Estão dizendo que ele pode fazer parte de um grupo que está sendo investigado. Isso pode manchar sua reputação de uma forma que você não consegue imaginar. O coração de Marcela afundou. E, no entanto, mesmo as palavras de Mariana ainda pareciam distantes. Era difícil acreditar que o homem que iluminava sua vida era parte de algo tão sombrio. Ao longo de seus encontros, Lucas nunca mencionara nada sobre sua família ou seus laços. Ele era apaixonado, sonhador. Nunca a havia decepcionado. Mas e se Mariana estivesse certa? A sala estava em silêncio agora, todos os olhares virados para o centro da cena, onde a verdade começava a apresentar o seu verdadeiro rosto. Marcela sentiu as paredes se fecharem ao seu redor, cada olhar da alta sociedade pesando em suas costas, cada murmúrio perfurando a atmosfera carregada. Não pode ser verdade, disse Marcela, sua voz quase um sussurro. Ele é bom. Ele me fez sentir livre. Ela olhou para Lucas buscando algo em seus olhos, mas o que viu foi uma sombra, uma escuridão que parecia ecoar. Marcela, Mariana insistiu, agarrando seu braço. Precisamos sair daqui. Você não pode se deixar levar por isso. E se a verdade sobre ele sair, eles vão te arrastar junto. Você não tem ideia do que está em jogo. Marcela olhou para o quadro de Lucas novamente e seu coração se apertou. A arte que antes a atraíra agora parecia um campo minado. Aqueles traços vibrantes pareciam esconder segredos profundos. O que mais ela não sabia sobre Lucas? Você não pode! Gritou a mãe de Marcela, cortando o diálogo. A indignação queimava em seu rosto. O escândalo a revirando por dentro. Lucas não é digno de você. Ele não pode ser confiável? A mente de Marcela estava uma montanha russa. Entre o amor que sentia e as revelações que a cercavam, ela se sentia perdida. Quando Lucas olhou para ela, com aquele olhar de dor e confusão, Marcela não pôde deixar de se sentir dividida. E numa fração de segundo, tudo mudou. Uma luz ofuscante cortou o ambiente. Um homem entrou correndo pela porta dos fundos, ofegante e desbotado. O rosto dele era familiar. Marcela, ele gritou. E o tempo pareceu parar. Você não sabe o que Lucas realmente é. Ele está fugindo de algo muito maior do que você imagina. E você está em perigo. A sala inteira congelou. O ar se tornou denso e opressor. As verdades estavam se entrelaçando de maneira complexa. Marcela percebeu que suas escolhas tinham repercussões que nem mesmo ela podia imaginar. O que viria a seguir era um labirinto de emoções e incertezas, e ela estava prestes a se perder nele. O homem que entrou pela porta dos fundos não parava de gritar. Marcela, você precisa entender! Lucas não é quem você pensa que é. Sua voz carregava uma urgência que fazia os olhares se voltarem, formando um manto de pressão ao redor dela. Cada movimento, cada palavra dele, parecia aumentar a tensão no ambiente opressivo da sala. Quem é você? O que está acontecendo? Marcela questionava, seu coração pulsando rápido, quase batendo em descompasso. Ela mal conseguia processar a bagunça emocional em que estava envolvida. Nem mesmo as palavras de Mariana pareciam fazer sentido agora. Mas o homem não parava. Lucas, ele está fugindo.
A família dele está metida em algo criminoso. Você pode estar em perigo. A sala congelou. Murmúrios começavam a correr como uma onda. Sussurros cada vez mais altos que invadiam o espaço com uma intensidade quase tangível. Marcela olhou para Lucas, que agora estava pálido como um fantasma. Se o pânico não estivesse dominando sua mente, talvez ela perceberia a dor em seus olhos, a confusão que pulsava como um eco entre eles. Ele sempre parecia tão verdadeiro, tão sincero, tão longe de tudo isso. Mas agora, cada certeza estava ruindo em fumaça à sua frente. É mentira! Não pode ser verdade! Marcela gritou, sua voz tremendo enquanto a negação preenchia seu espírito. Ela não queria acreditar naquelas palavras. O amor que sentia se ressentia da acusação. Era agonizante, como uma facada na alma. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Estive com ele. O homem interveio, sua expressão saturada de desespero. Ele não me contou a verdade, Marcela. Ele está fugindo de algo terrível. Algo que não vai deixar você em paz. O que você viu ali? Ele gesticulou para o quadro, onde a arte vibrante de Lucas agora parecia sombria. Depois disso, é só a superfície. A verdade está muito mais abaixo. Um vento gélido parecia cortar a sala. Marcela sentiu suas forças se esvaírem. Ela se lembrava de momentos de alegria, risos, segredos trocados à luz de velas. Mas tudo isso parecia distante, como um eco, uma sombra. O olhar de Lucas, antes tão cheio de vida, agora estava tomado pela dúvida e pela dor. Aquele homem à sua frente, o artista que a fazia sentir, poderia ser parte de tudo aquilo? Marcela, você não pode ficar com ele. A voz da mãe cortou como uma lâmina, cheia de desapontamento. Você se arrisca a destruir sua vida por causa de um homem que não vale seu tempo. Não, não posso acreditar, Marcela murmurou. Mas seu coração já estava balançando. O que mais ela não sabia? E antes que pudesse pensar em se afastar, um novo grito estourou, como um estalo de vidro quebrando. Pelo amor de Deus, alguém chame a segurança! E quando ela virou a cabeça, viu Lucas, sua expressão de tormento mudando para um olhar de pura determinação. Você precisa ouvir a verdade, Marcela. A verdade sobre mim. Os murmúrios aumentavam de intensidade. A sala se transformando em um campo de batalha de olhares incrédulos e palavras ecoando sobre o que poderia ser um escândalo inimaginável. Marcela mal conseguia respirar. Lucas estava prestes a se abrir, mas em sua mente tudo girava. Amor, dor, incerteza e revelações. Eu não sou o que você pensa, mas te amo! Ele gritou, sua voz ressoando com uma mistura de paixão e desespero. E isso significa que você precisa saber quem realmente sou. Mas antes que ele pudesse explicar, o homem que havia entrado fez um movimento brusco, como se estivesse decidindo a execução de um plano. Não, Lucas, você não pode! E num instante que parecia demorar uma eternidade, a sala encheu-se de um som ensurdecedor, um estrondo que ecoou através das paredes. O barulho vinha de uma explosão, um estrondo não muito longe dali. Todo mundo parou. O terror agora existia em uma nova escala. O chicote do caos se espalhou, e o que antes era uma sala de gala se tornou um reduto de pânico. Olhares fixos, sussurros nervosos. O que estava acontecendo? Marcela sentiu o chão tremer sob os pés. O que foi isso? Ela quase não conseguia entender, cada segundo trazendo mais perguntas. A imagem da vida que conhecia estava se desmanchando em uma nuvem de fumaça e gritos. A última coisa que viu foi Lucas se movendo em direção à saída, seu olhar inundado de sentimentos
e uma determinação feroz. Marcela, vem comigo, agora! E foi essa única frase que a deixou paralisada, com o coração dividido entre o amor e a incerteza, enquanto a sala desmoronava ao redor dela, um novo caos se formando, como um novo capítulo sombrio se desenrolava à sua frente. O homem que entrou pela porta dos fundos não parava de gritar. Marcela, você precisa entender. Lucas não é quem você pensa que é. Sua voz carregava uma urgência que fazia os olhares se voltarem, formando um manto de pressão ao redor dela. Cada movimento, cada palavra dele, parecia aumentar a tensão no ambiente opressivo da sala. Quem é você? O que está acontecendo? Marcela questionava, seu coração pulsando rápido, quase batendo em descompasso. Ela mal conseguia processar a bagunça emocional em que estava envolvida. Nem mesmo as palavras de Mariana pareciam fazer sentido agora. Mas o homem não parava. Lucas, ele está fugindo. A família dele está metida em algo criminoso. Você pode estar em perigo. A sala congelou. Murmúrios começavam a correr como uma onda. Sussurros cada vez mais altos que invadiam o espaço com uma intensidade quase tangível. Marcela olhou para Lucas, que agora estava pálido como um fantasma. Se o pânico não estivesse dominando sua mente, talvez ela perceberia a dor em seus olhos, a confusão que pulsava como um eco entre eles. Ele sempre parecia tão verdadeiro, tão sincero, tão longe de tudo isso. Mas agora, cada certeza estava ruindo em fumaça à sua frente. É mentira! Não pode ser verdade! Marcela gritou, sua voz tremendo enquanto a negação preenchia seu espírito. Ela não queria acreditar naquelas palavras. O amor que sentia se ressentia da acusação. Era agonizante, como uma facada na alma. Você está mentindo! Isso não pode ser verdade! Estive com ele! O homem interveio, sua expressão saturada de desespero. Ele não me contou a verdade, Marcela. Ele está fugindo de algo terrível. Algo que não vai deixar você em paz. O que você viu ali? Ele gesticulou para o quadro, onde a arte vibrante de Lucas agora parecia sombria. É só a superfície. A verdade está muito mais abaixo. Um vento gélido parecia cortar a sala. Marcela sentiu suas forças se esvaírem. Ela se lembrava de momentos de alegria, risos, segredos trocados à luz de velas. Mas tudo isso parecia distante, como um eco, uma sombra. O olhar de Lucas, antes tão cheio de vida, agora estava tomado pela dúvida e pela dor. Aquele homem à sua frente, o artista que a fazia sentir, poderia ser parte de tudo aquilo. Marcela, você não pode ficar com ele. A voz da mãe cortou como uma lâmina, cheia de desapontamento. Você se arrisca a destruir sua vida por causa de um homem que não vale seu tempo. Não, não posso acreditar, Marcela murmurou, mas seu coração já estava balançando. O que mais ela não sabia, e antes que pudesse pensar em se afastar, um novo grito estourou, como um estalo de vidro quebrando. Pelo amor de Deus, alguém chame a segurança! E quando ela virou a cabeça, viu Lucas, sua expressão de tormento, mudando para um olhar de pura determinação. Você precisa ouvir a verdade, Marcela. A verdade sobre mim. Os murmúrios aumentavam de intensidade, a sala se transformando em um campo de batalha de olhares incrédulos e palavras ecoando sobre o que poderia ser um escândalo inimaginável. Marcela mal conseguia respirar. Lucas estava prestes a se abrir, mas em sua mente tudo girava. Amor, dor, incerteza e revelações. Eu nem sou o que você pensa, mas te amo, ele gritou, sua voz ressoando com uma mistura de paixão e desespero. E isso significa que você precisa saber quem realmente sou. E enquanto ele falava, algo na multidão se movia. Todos se viraram.
e Marcela percebeu uma mulher altiva se aproximando. Seu olhar era como um farol. "Lucas!" a mulher gritou, com uma autoridade que fez todos hesitar. "Pare agora!" E à medida que ela se adiantava, um colar reluzente apareceu debaixo de seu vestido. "Você não pode simplesmente fugir das consequências." As palavras dela eram como um trovão, uma revelação chocante. "Você não pode continuar com essa farsa. Eu sei o que você fez." Marcela piscou, em choque. O coração dela estava na garganta, pulsando de medo e confusão. A mulher, com um ar de poder surpreendente, apontou para Lucas. "Ele é meu irmão, Marcela. E ele não é só um artista, mas um fugitivo. O que aconteceu com nosso pai não foi por acaso." Um silêncio pesado caiu. Todos estavam paralisados, o nome do pai ecoando como uma maldição. O descontrole tomou conta do espaço. O que isso significava? Uma ligação de sangue que mudava tudo? A verdade havia se transformado em algo muito mais profundo e complexo. Marcela sentiu o chão sob os pés ceder. O amor que sentia por Lucas agora estava tingido de horror. Aquela mulher não só revelava um segredo devastador, mas também um mundo que ela mal tinha visto. Ela não sabia o que isso iria significar para eles. Dúvidas, medos, sentimentos confusos surgiam como um turbilhão. E enquanto a tensão aumentava, a mulher avançou e puxou Lucas pelo braço, seus olhos transbordando de lágrimas e raiva. "Você tem que enfrentar o que fez. A família precisa saber." Naquele momento, tudo parecia se desmoronar. Marcela se viu em um labirinto denso de enganos e laços de sangue. Qual era a verdade? Ela ainda poderia amar Lucas, sabendo quem ele realmente era, e as respostas que procurava estavam cada vez mais distantes, enquanto o caos se aproximava. O que mais ela ainda não sabia? A sala estava em chamas de tensão. A mulher que se dizia irmã de Lucas o segurava pelo braço. Seu olhar era de raiva e desespero. "Você não pode simplesmente fugir da verdade, Lucas." As palavras dela cortaram no ar como uma lâmina. O silêncio reinava. Apenas os sussurros nervosos da alta sociedade ecoavam ao fundo, como se algo maior estivesse prestes a acontecer. Marcela sentiu a cabeça girar. O que estava acontecendo? Cada palavra daquele homem, a revelação de que Lucas era um fugitivo, o nome de Marco vindo à tona novamente. Tudo parecia fazer parte de um pesadelo. E a mulher, com o ar de autoridade, estava prestes a transformar tudo que conhecia em poeira. Então, antes que pudesse processar, uma luz ofuscante irrompeu pela porta. A segurança. Marcela viu homens uniformizados invadindo a sala, e a pressão aumentou. Mensagens de pânico começaram a correr entre os convidados. "O que está acontecendo? Você viu isso? Por que eles estão aqui?" Lucas estava em pé, seu olhar fixo em Marcela, enquanto a mulher que o segurava tirou algo brilhante de seu bolso. O estalo de um botão sendo pressionado ressoou, e no instante seguinte, a sala está repleta de alertas. O celular que ela segurava piscava, parecendo um farol na sua mão. "Você não entende, Marcela. Eles vêm atrás dele." Ela gritou em meio ao caos. O clima se tornava insuportável com a mistura de gritos. As sirenes agora preenchendo o espaço. "Todo mundo recue!" Um dos seguranças berrou, avançando em direção a Lucas. A mulher se virou. A expressão dela um misto de um pavor profundo e uma determinação feroz. "Você está preso, Lucas, por tudo que fez." Marcela gritou.
seu coração pulando pela boca. O que está acontecendo? O que ele fez? A multidão começou a se dispersar, os olhares inquietos, o pânico crescendo. Mas, no fundo, algo dentro dela se partia. Lucas, agora com o semblante sério, a olhou de volta. Marcela, por favor. Ele começou, mas as palavras não saíram. E foi nesse momento que tudo mudou. Uma explosão de barulho, uma erupção de movimento. A porta dos fundos se arrebentou e um homem alto, vestido de preto, entrou. A sala imediatamente se transformou em um campo de guerra. O que estava sendo revelado na fração de segundo a seguir era inimaginável. Os gritos se intensificaram. Pessoas caindo no chão, tentando se proteger. A mulher jogou Lucas para o lado, empurrando para fora da linha de fogo. Corre, agora, não olhe para trás. Marcela sentiu a adrenalina correr como um rio dentro dela. Lucas, não, espere! Ela queria gritar, mas as palavras se perdiam no caos. O homem de preto estava entre eles, colocando em risco cada segundo que se passava. As luzes piscavam e a sala parecia estar desmoronando. O que estava acontecendo? Como isso poderia ser real? Lucas se virou para ela. Eu não posso te deixar aqui. Mas antes que pudesse alcançá-la, a mulher, sua irmã, tinha puxado Lucas, levando para fora, em meio aos gritos. Seguranças estavam em pânico, atirando instruções e tentando controlar a situação. Então, outra explosão. Outra. Uma sequência rápida, quase sinistra. Marcela não conseguia respirar. Cada batida do seu coração ressoava na sua cabeça. O amor que sentia, a crença em Lucas. Tudo estava se desintegrando em meio ao caos. E no clímax da confusão, uma nova revelação surgiu. O homem de preto encarou Marcela com olhos ardentes. Você não deveria estar aqui. Você não faz ideia do que está acontecendo. Ele se avançou apenas a poucos passos dela. A tensão estava no auge, os olhares se cruzando, e de repente, as informações que sempre foram fragmentadas começaram a se unir em uma miríade de possibilidades. Lucas não é um fugitivo à toa. Ele é um agente infiltrado. As palavras da mulher cortaram, mas não foram suficientes para diminuir a confusão. O que isso significava? Marcela estava em estado de choque. A vida que conhecia tinha esmaecido, e a conexão com Lucas se tornara uma linha tênue em um abismo profundo. Porque ninguém tinha contado? E se tudo que ela havia construído ao lado dele fosse apenas uma fachada? As portas se fecharam, e a sala estava tomada pelo som de sirenes. A verdade estava começando a se desvelar. Mas com ela veio um novo mistério. O que mais estava oculto? Quem era Lucas de verdade? As perguntas a bombardeavam, pesando sob seus ombros enquanto a sala desmoronava à sua volta. A sala estava em chamas de tensão. A mulher que se dizia irmã de Lucas o segurava pelo braço. Seu olhar era de raiva e desespero. Você não pode simplesmente fugir da verdade, Lucas. As palavras dela cortaram no ar como uma lâmina. O silêncio reinava. Apenas os sussurros nervosos da alta sociedade ecoavam ao fundo. Como se algo maior estivesse prestes a acontecer. Marcela sentiu a cabeça girar. O que estava acontecendo? Cada palavra daquele homem, a revelação de que Lucas era um fugitivo, o nome de Marco vindo à tona novamente. Tudo parecia fazer parte de um pesadelo. E a mulher, com o ar de autoridade, estava prestes a transformar tudo o que conhecia em poeira. Então, antes que pudesse processar, uma luz ofuscante irrompeu pela porta. A segurança... Marcela viu homens uniformizados invadindo a sala, e a pressão aumentou. Mensagens de pânico começaram a correr entre os convidados.
O que está acontecendo? Você viu isso? Por que eles estão aqui? Lucas estava em pé, seu olhar fixo em Marcela, enquanto a mulher que o segurava tirou algo brilhante de seu bolso. O estalo de um botão sendo pressionado ressoou, e no instante seguinte, a sala está repleta de alertas. O celular que ela segurava piscava, parecendo um farol na sua mão. Você não entende, Marcela. Eles vêm atrás dele! Ela gritou. Em meio ao caos, o clima se tornava insuportável, com a mistura de gritos, as sirenes agora preenchendo o espaço. Todo mundo, recue! Um dos seguranças berrou, avançando em direção a Lucas. A mulher se virou, a expressão dela um misto de um pavor profundo e uma determinação feroz. Você está preso, Lucas, por tudo que fez. Marcela gritou, seu coração pulando pela boca. O que está acontecendo? O que ele fez? A multidão começou a se dispersar, os olhares inquietos, o pânico crescendo. Mas no fundo, algo dentro dela se partia. Lucas, agora com um semblante sério, a olhou de volta. Marcela, por favor. Ele começou, mas as palavras não saíram. E foi nesse momento que tudo mudou. Uma explosão de barulho, uma erupção de movimento. A porta dos fundos se arrebentou. E um homem alto vestido de preto entrou, elevando a atenção a um novo patamar. Estamos atrasados! Ele gritou, e com isso sacou algo. Uma arma. A sala imediatamente se transformou em um campo de guerra. O que estava sendo revelado na fração de segundo a seguir era inimaginável. Os gritos se intensificaram, pessoas caindo no chão, tentando se proteger. A mulher jogou Lucas para o lado, empurrando-o para fora da linha de fogo. Corre, agora, não olhe para trás. Marcela sentiu a adrenalina correr como um rio dentro dela. Lucas, não, espere! Ela queria gritar, mas as palavras se perdiam no caos. O homem de preto estava entre eles, colocando em risco cada segundo que se passava. As luzes piscavam e a sala parecia estar desmoronando. O que estava acontecendo? Como isso poderia ser real? Lucas se virou para ela. Eu não posso te deixar aqui. Mas antes que pudesse alcançá-la, a mulher, sua irmã, tinha puxado Lucas, levando-o para fora em meio aos gritos. Os seguranças estavam em pânico, atirando instruções e tentando controlar a situação. Então outra explosão, outra, uma sequência rápida, quase sinistra. Marcela não conseguia respirar. Cada batida do seu coração ressoava na sua cabeça. O amor que sentia, a crença em Lucas, tudo estava se desintegrando em meio ao caos. E no clímax da confusão, uma nova revelação surgiu. O homem de preto encarou Marcela com olhos ardentes. Você não deveria estar aqui. Você não faz ideia do que está acontecendo. Ele se avançou, apenas a poucos passos dela. A tensão estava no auge, os olhares se cruzando. E de repente, as informações que sempre foram fragmentadas começaram a se unir em uma miríade de possibilidades. Lucas não é um fugitivo à toa. Ele é um agente infiltrado. As palavras da mulher cortaram, mas não foram suficientes para diminuir a confusão. O que isso significava? Marcela estava em estado de choque. A vida que conhecia tinha esmaecido, e a conexão com Lucas se tornara uma linha tênue em um abismo profundo. Porque ninguém tinha contado. E se tudo o que ela havia construído ao lado dele fosse apenas uma fachada? As portas se fecharam e a sala estava tomada pelo som de sirenes. A verdade estava começando a se desvelar, mas com ela veio um novo mistério. O que mais estava oculto? Quem era Lucas de verdade?
As perguntas a bombardeavam, pesando sobre seus ombros enquanto a sala desmoronava à sua volta. E naquele instante, uma nova figura surgiu. Uma mulher de vestido vermelho, segurando um documento. Eu sou a verdadeira herdeira da fortuna Carvalho, ela declarou. E o mundo de Marcela alçou voo. A sala congelou novamente, enquanto as palavras ecoavam em seu coração. E tudo isso, toda essa confusão, é apenas o começo de algo muito maior. A sala estava em chamas de tensão. A mulher que se dizia irmã de Lucas o segurava pelo braço. Seu olhar era de raiva e desespero. Você não pode simplesmente fugir da verdade, Lucas. As palavras dela cortaram no ar como uma lâmina. O silêncio reinava, apenas os sussurros nervosos da alta sociedade ecoavam ao fundo, como se algo maior estivesse prestes a acontecer. Marcela sentiu a cabeça girar. O que estava acontecendo? Cada palavra daquele homem, a revelação de que Lucas era um fugitivo, o nome de Marco vindo à tona novamente, tudo parecia fazer parte de um pesadelo. E a mulher, com um ar de autoridade, estava prestes a transformar tudo o que conhecia em poeira. Então, antes que pudesse processar, uma luz ofuscante irrompeu pela porta. A segurança. Marcela viu homens uniformizados invadindo a sala, e a pressão aumentou. Mensagens de pânico começaram a correr entre os convidados. O que está acontecendo? Você viu isso? Por que eles estão aqui? Lucas estava em pé, seu olhar fixo em Marcela, enquanto a mulher que o segurava tirou algo brilhante de seu bolso. O estalo de um botão sendo pressionado ressoou, e no instante seguinte, a sala se encheu de alertas. O celular que ela segurava piscava, parecendo um farol na sua mão. Você não entende, Marcela. Eles vêm atrás dele, ela gritou, em meio ao caos. O clima se tornava insuportável com a mistura de gritos, as sirenes agora preenchendo o espaço. Todo mundo, recue! Um dos seguranças berrou, avançando em direção a Lucas. A mulher se virou, a expressão dela um misto de um pavor profundo e uma determinação feroz. Você está preso, Lucas, por tudo o que fez! Marcela gritou, seu coração pulando pela boca. O que está acontecendo? O que ele fez? A multidão começou a se dispersar, os olhares inquietos, o pânico crescendo. Mas no fundo, algo dentro dela se partia. Lucas, agora com um semblante sério, a olhou de volta. Marcela, por favor, ele começou, mas as palavras não saíram. E foi nesse momento que tudo mudou. Uma explosão de barulho, uma erupção de movimento. A porta dos fundos se arrebentou e um homem alto, vestido de preto, entrou, elevando a tensão a um novo patamar. Estamos atrasados! Ele gritou, e com isso sacou algo. Uma arma. A sala imediatamente se transformou em um campo de guerra. O que estava sendo revelado na fração de segundo a seguir era inimaginável. Os gritos se intensificaram. Pessoas caindo no chão, tentando se proteger. A mulher jogou Lucas para o lado, empurrando-o para fora da linha de fogo. Corre, agora, não olhe para trás! Marcela sentiu a adrenalina correr como um rio dentro dela. Lucas, não, espere! Ela queria gritar, mas as palavras se perdiam no caos. O homem de preto estava entre eles, colocando em risco cada segundo que se passava. As luzes piscavam e a sala parecia estar desmoronando. O que estava acontecendo? Como isso poderia ser real? Lucas se virou para ela. Eu não posso te deixar aqui. Mas antes que pudesse alcançá-la, a mulher, sua irmã, tinha puxado Lucas, levando-o para fora, em meio aos gritos.
Os seguranças estavam em pânico, atirando instruções e tentando controlar a situação. Então outra explosão, outra! Uma sequência rápida, quase sinistra. Marcela não conseguia respirar. Cada batida do seu coração ressoava na sua cabeça. O amor que sentia, a crença em Lucas, tudo estava se desintegrando em meio ao caos. E no clímax da confusão, uma nova revelação surgiu. O homem de preto encarou Marcela com olhos ardentes. Você não deveria estar aqui. Você não faz ideia do que está acontecendo. Ele se avançou apenas a poucos passos dela. A tensão estava no auge, os olhares se cruzando e, de repente, as informações que sempre foram fragmentadas começaram a se unir em uma miríade de possibilidades. Lucas não é um fugitivo à toa. Ele é um agente infiltrado. As palavras da mulher cortaram, mas não foram suficientes para diminuir a confusão. O que isso significava? Marcela estava em estado de choque. A vida que conhecia tinha esmaecido, e a conexão com Lucas se tornara uma linha tênue em um abismo profundo. Por que ninguém tinha contado? E se tudo que ela havia construído ao lado dele fosse apenas uma fachada? As portas se fecharam, e a sala estava tomada pelo som de sirenes. A verdade estava começando a se desvelar, mas com ela veio um novo mistério. O que mais estava oculto? Quem era Lucas de verdade? As perguntas a bombardeavam, pesando sobre seus ombros enquanto a sala desmoronava à sua volta. E naquele instante, uma nova figura surgiu. Uma mulher de vestido vermelho segurando um documento. Eu sou a verdadeira herdeira da fortuna Carvalho, ela declarou, e o mundo de Marcela alçou o voo. A sala congelou novamente, enquanto as palavras ecoavam em seu coração. E tudo isso, toda essa confusão, é apenas o começo de algo muito maior. Então, como se Houston tivesse ouvido a declaração, um barulho ensurdecedor estourou e o teto desabou. Um fragmento de gesso atingiu a mulher de vestido vermelho e ela caiu. A sala entupiu-se de poeira e gritos. Marcela, paralisada pelo choque, olhou para Lucas, que estava se movendo em sua direção. Não! Você precisa sair agora! Ele gritou, mas o caos tornou tudo distorcido, tudo embaçado. A verdade sobre a herança, sua vida, seu amor, tudo estava se desfazendo em um instante. Enquanto todos corriam, a imagem da mulher caindo ficou gravada na mente de Marcela. O que isso significava? A herdeira? Estaria inteira a verdade sobre a fortuna Carvalho, enterrada sob os escombros. E Lucas? Quem era ele de verdade? Ela se sentia como se estivesse prestes a desmaiar. Mas a única certeza que tinha era que algo muito mais profundo estava escondido. Um segredo que, se revelado, poderia mudar tudo, não apenas a vida dela, mas o destino de todos. Mas por quê? E enquanto a poeira assentava, seu olhar se fixou em Lucas. O que ele não havia contado? A urgência da situação se misturou com a necessidade de respostas. Cada segundo, cada batida de seu coração trazia à tona uma tempestade de perguntas. Assim, ela respirou fundo, decidida. Sabia que tinha que descobrir a verdade. E antes que pudesse dar um passo, ouviu um sussurro conhecido. Eles estão chegando. O mundo, à sua volta, congelou mais uma vez. A verdade ainda estava longe, mas a escuridão estava se aproximando rapidamente. A sala estava tomada pelo caos. A poeira da explosão se misturava ao grito de pânico das pessoas tentando escapar. Marcela sentiu o coração disparar. Eles estão chegando. As palavras ecoaram em sua mente, mas a confusão se mostrava maior que seus medos. O que ela deveria fazer? Lucas, seu amor, estava lá, mas agora tudo
era uma tempestade. Ela olhou para ele. Lucas, o que está acontecendo? Sua voz soou quase suplicante, mas a expressão dele mostrava dor, desespero. Ele mal tinha tempo de responder antes que a mulher de vestido vermelho levantasse novamente, agora ferida, mas ainda determinada. Ele é um agente infiltrado. Ele não é o que você pensa, a mulher gritou, seu olhar fixo em Marcela. As palavras a atingiram como um bate, mas antes que pudesse processar, o homem de preto, com a arma em punho, atirou para o alto. O barulho ecoou e a sala parou. O silêncio pesado caiu como um manto. Todos para o chão, ele rosnou, e todos se jogaram no chão, cobertos de medo. Um homem próximo a Marcela, que ela reconheceu como sendo um dos convidados, estava tremendo. A tensão enchia o ar. Marcela se arrastou, tentando se aproximar de Lucas, mas a distância parecia infinita, como se ele estivesse em outro mundo. O que você fez, Lucas? Marcela gritou, mas ele não podia responder. Estava lutando com a mulher que o segurava, enquanto homens da segurança tentavam controlar a situação. O caos tornava-se uma dança de movimento rápido e instabilidade. E então, como se tudo estivesse conectado, uma batida forte na porta central interrompeu tudo novamente. Alguém estava arrombando. O borborio se intensificou. Os gritos se misturaram aos pedidos de socorro. Marcela, a gente precisa sair! Lucas gritou, mas a multidão estava em pânico, empurrando uns aos outros, como se fosse uma manada. Não, não vá! Ela implorou, a voz tremendo. O coração dela estava em um nó, presa entre a urgência de salvá-lo e a realidade brutal de tudo o que estava acontecendo. Então, quando a porta finalmente se abriu, uma nova figura apareceu. Uma mulher, com um olhar frio e decidido, entrou puxando um homem atrás de si. Ele parecia familiar. Marcela piscou, desorientada, enquanto lembrava do rosto. Era Marco. Você não tá aqui? Lucas gritou, e a expressão de choque em seu rosto falava mais que 1000 palavras. A sala ficou em silêncio novamente, como se até o tempo tivesse parado. Eu tô aqui, Marco disse, sua voz baixa, mas carregada de um poder impressionante. E não há como escapar dessa agora. Marcela sentiu uma onda de confusão a invadir. O que Marco estava fazendo aqui? E como isso se ligava a Lucas? Estava tudo se desenrolando em um fio tênue. E ela começava a perceber que a conexão deles era muito mais profunda do que ela supunha. A revelação estava prestes a desmoronar tudo. Marco! Ela sussurrou. E com isso, a sala inteira pareceu colidir em um caos ainda maior. Com um gesto, Marco revelou um documento, e as palavras que saíram de seus lábios eram um golpe. A herança da família Carvalho. Era eu quem estava por trás de tudo, e você, Marcela, ficou no meio disso tudo. Um silêncio cortante tomou conta. As pessoas começaram a murmurar. O que ele quer dizer com isso? Como ele se atreve? Os olhares se cruzaram e a sala se tornava um julgamento instantâneo. O corpo arqueado de Marcela se contorcia. Como assim a herança? Havia milhões em jogo. E você, Marcela, não sabia de nada. O seu pai, ele também estava envolvido. E Lucas, por favor, era só um peão nesse tabuleiro. As palavras de Marco eram venenosas e cada sílaba penetrava fundo no coração de Marcela. O mundo dela estava desmoronando. O que ela acreditou como sendo verdade agora era um castelo de areias. Não,
Isso não pode ser verdade! Ela gritou, o horror inundando seu rosto. Lucas a olhou, seus olhos cheios de um apelo mudo. Mas o desespero em sua boca não saía. E quando Marcela estava prestes a entrar em colapso, o homem de preto apontou a arma para Marco. Você não vai sair impune. O caos tinha uma nova direção e a tensão pairava no ar pesado. O que aconteceria em seguida? O que mais estava escondido nessa teia? A tensão era palpável. O homem de preto, com a arma levantada, olhava para Marco, como se estivesse prestes a puxar o gatilho a qualquer segundo. Você não vai sair impune, ele gritou, o eco de sua voz ressoando pela sala em desespero, enquanto todos, agachados e apavorados, observavam. Marcela sentiu uma onda de calor subir pelo corpo, um moi roscando em seu estômago. Ela não podia acreditar no que estava acontecendo. O horror do momento a sufocava. O caos ao seu redor parecia se estender numa eternidade, enquanto tudo o que conhecia estava desmoronando. É isso que você quer, Marco? Lucas gritou, sua voz entrecortada de raiva e confusão. Fazer dela uma vítima novamente? Você não tem mais controle sobre a vida dela. A batalha entre irmãos agora se tornava realidade. Marco, carregando o peso das escolhas erradas, olhou para Lucas com desprezo que queimava. E então, algo que ninguém esperava aconteceu. A mulher de vestido vermelho, viajando no meio do pânico, fez um movimento rápido e, em um ato de desespero, lançou-se para a frente. Pará! Apenas ouçam! Sua voz, embora fraca, atravessou os ares como uma flecha. Não podemos deixar que isso termine assim. A sala congelou com sua declaração. Os olhares se voltaram para ela, e a incerteza pairou como uma névoa. Marco hesitou, a arma baixando um pouco, enquanto engolia em seco. O que você sabe sobre isso? Ele questionou, a desconfiança evidente. Eu sei que somos todos parte de um jogo maior e que Marcela não pode pagar por nossos erros. Ela respondeu, a respiração pesada, e Marcela notou que mesmo em meio à dor, a mulher ainda carregava uma chama de esperança. Deixa fora disso, Lucas gritou, dando um passo à frente. Era um momento intenso, um confronto não apenas pela verdade, mas por um futuro que todos desejavam, mas que parecia inatingível. Marco respirou fundo, a tensão moldando seu rosto. Talvez você esteja certa. Talvez tenhamos que parar de nos ferir um ao outro. Ele olhou para Marcela, seus olhos cheios de dor. Eu só queria proteger o que é nosso. Proteger? Você destruiu tudo! Marcela gritou, seu coração batendo forte. Eu não posso ser um peão em seus jogos. Isso não é amor, Marco. É uma prisão. E no meio desse jogo mortal, um gesto movido pelo desespero se tornou o divisor de águas. Lucas, com a determinação pulsando em seu olhar, gritou em direção ao homem de preto. Se você atirar, vai nos perder a todos. Você não vê? Este ciclo de violência precisa parar. A cena, coberta por essa aura de tensão e urgência, fez todos hesitarem ainda mais. E foi nesses breves instantes de silêncio que o potencial para a mudança surgiu. Marco olhou para os rostos ao seu redor, buscando um sinal de redenção. Vamos acabar com isso então, ele disse, finalmente baixando a arma. A sala inteira respirou aliviada. Mas a proposta dele ainda pairava no ar. Devemos nos unir e resolver isso juntos, para o bem da Marcela, para o bem da nossa família. As palavras de Marco, carregadas de culpa, começaram a criar um percurso de reconciliação. Marcela queria acreditar. Queria que, no fundo, eles fossem capazes de haver uma solução. E assim,
Com um novo acordo no ar, os ânimos começavam a se acalmar. As sombrias revelações, pouco a pouco, se dissipavam como a poeira da explosão. A verdadeira força da união não só se revelava, mas se tornava um ponto de partida para um futuro diferente, ou pelo menos uma nova esperança. Então, enquanto a sala recuperava seu fôlego e a tensão aliviava, Marcela percebeu que a vida é uma trama repleta de segredos e histórias não contadas. E enquanto encarava Lucas, um calor envolvente tomou conta dela. Eles estavam juntos, em busca da verdade, decididos a escrever um novo final. Mas o que viria a seguir? A vida sempre traria novas surpresas, e o ciclo estava longe de terminar. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.